Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, como que você identifica as pequenas manipulações que os próprios bancos fazem nos movimentos de preço, como que você não é pego nelas e pelo contrário lucra em cima desses movimentos, tendo uma leitura eficiente dos reais interesses que o mercado está desenvolvendo para você montar o trade para o lado certo do mercado. Então bora falar sobre isso, esse conteúdo vai sem dúvidas elevar o seu nível no mercado, então deixa o dedo no like, se inscreva no canal se você não for inscrito e bora falar sobre isso. Olha só pessoal, aqui a gente vê um movimento lateral, o mercado vem andando de forma lateral aqui, tá vendo? E essa lateralização ela te dá uma informação importante quando você marca ela, olha só, a parte de baixo da lateralização, parte de cima da lateralização e a gente começa a analisar esse movimento lateral, olha só. O mercado começa esse movimento lateral com esse interesse comprador, tá vendo? Então candles mais cheios mostrando intencionalidade, depois ele fica andando de forma lateral. Isso aqui representa a primeira entrada institucional no movimento de preço, a primeira entrada dos bancos. Esse movimento chama AR, dentro da leitura institucional, é a reação automática à entrada de interesse. Inclusive tem uma POC do volume profile aqui, quando você puxa de todo o movimento de alta, tá vendo? Essa região aqui mostra que é uma zona de muito volume concentrado, uma região líquida. Então normalmente institucionais montam posições nessas regiões ou então fecham posições nessas regiões. Então aqui a primeira entrada institucional é esse movimento. Claro que na hora que ele está desenvolvendo aqui não tem como você identificar que é isso que está acontecendo, mas quando o mercado mostra esse interesse comprador e depois fica andando de forma lateral, aí você identifica que esse aqui é o AR, é a primeira entrada de capital institucional. Então a gente tem aqui um movimento de reação automática a essa primeira entrada de capital institucional. Então exatamente esse movimento de alta. Isso daqui depois o mercado vai andando de lado e essa furada aqui para cima, tá vendo? Aqui é o nível de resistência e aqui é o nível de suporte da estrutura lateral. Quando ele fura a resistência dessa maneira, ele mostra para nós que regiões de oferta, que é o nível de resistência, não estão sendo respeitadas pelo preço com facilidade. O preço está furando ela com facilidade. E o suporte a gente vê que ele está sendo respeitado naturalmente. Então, zonas de demanda estão sendo respeitadas, zonas de oferta não estão sendo respeitadas. Isso mostra um maior interesse comprador no equilíbrio de preço. E a gente sabe que toda tendência ela é originada e definida por meio de um equilíbrio de preço. Isso é a lei de causa e efeito, que ela é dominante no mercado, né? Inclusive, quando a gente fala sobre oportunidade de trade, a lei de causa e efeito é a base. Então, a lei de causa e efeito diz exatamente isso, né? Toda causa, que é o movimento em equilíbrio, gera um efeito, que é a tendência de alta ou de baixa. E aí, você entendendo intimamente as causas, você tem um grande passo para estar prevendo o efeito, que é a tendência. Então aqui a gente está fazendo exatamente isso, a gente está prevendo a possibilidade de sair daqui uma tendência de alta justamente por conta dos sinais que a gente vai identificando no movimento em equilíbrio. Então esse primeiro sinal aqui, que é o movimento de AR, isso aqui é a primeira entrada de capital institucional, depois o preço vem andando de forma lateral, mostrando interesse comprador enquanto anda de lado, porque ele fura a resistência com facilidade. Se tivesse outro furo aqui, por exemplo, e outro furo, aí vai ficando mais evidente ainda, zonas de oferta em nenhum momento respeitadas pelo preço e o suporte totalmente intacto, mas só essa furadinha aqui já representa isso. Então o mercado vai criando esse cenário. Estava de olho nisso lá no time do Excelência Trade, exatamente essa configuração, olha só. O preço estava criando essa estrutura, essa possibilidade de sair uma tendência de alta dali estava ficando evidente. E quando ele faz isso, pessoal, normalmente ele fura para baixo, tá vendo? Ele finge que vai cair, porque aí começam as manipulações e ele gera um movimento para cima. Então, olha lá, exatamente o que a gente estava visualizando lá no time do Excelência Trade, todas as oportunidades que eu estou de olho são desenhadas, mapeadas ali com antecedência em todos os mercados, igual eu falei, mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas. Então, todos os mercados, todos os ativos, todos os dias, todas as oportunidades desenhadas ali para a gente fazer o nosso ambiente de prática, né, do treinamento de Excelência Trade. Então, olha lá, o mercado indo ali embaixo e desenhando esse choque de confirmação, que é esse movimento que eu desenhei, é só comprar ali onde está circulado e aproveitar o movimento que a gente já estava tendo essa leitura compradora. Então, é muito comum, né, o mercado ele finge que vai para um lado e vai para o outro. Então, se essa estrutura lateral ela está definindo um controle comprador, ou seja, definindo que vai sair daqui um início de uma tendência de alta, normalmente ele finge que vai para baixo. O mercado joga para baixo para ir para cima. E essa jogada para baixo tem uma informação e uma grande manipulação muito interessante. Olha só a pressão do movimento. O mercado começa a cair com uma pressão muito forte. Deixa eu colocar mais forte aqui para vocês as linhas que a gente estava falando. Perfeito, olha só. O mercado vem caindo muito forte, candles bem cheios, mostrando a princípio um interesse vendedor forte, induzindo os traders a vendas mesmo. E olha o que ele faz. Ele fura um nível de suporte, né? Fura uma região de suporte.
E aí o varejo, né, a maioria dos traders vai enxergar esse suporte como um nível de resistência. Vai falar exatamente isso. Ah, o suporte virou resistência, quebrou com candles muito cheios, muito interesse da oferta. Então muita gente vai vender aqui acreditando no rompimento, acreditando no pullback da movimentação, que é exatamente isso, né? Quando o mercado ele cria aqui, por exemplo, um nível de suporte, olha só o que ele faz. Ele fica batendo no suporte várias vezes, criou o suporte. Na hora que ele fura o suporte, a pessoa fala, rompimento, aí fica esperando o pullback para vender ali. É o que todo mundo faz, e o que todo mundo faz não funciona definitivamente no mercado. A leitura correta é que o mercado está num ponto comprador muito forte. Essa estrutura mostra interesse comprador, o flow aqui é de alta, o mercado está criando nível de suporte, induzindo todo mundo a comprar no suporte, enche de stop loss embaixo, o mercado fura aqui para baixo, estopa todo mundo que comprou no suporte e agora vem induzindo todo mundo a vender, acreditando que é rompimento, depois vem testar no pullback, todo mundo vende no pullback, então muita gente vendeu no rompimento, muita gente vende agora no pullback e o mercado vem respeitando o pullback e faz o pivô de baixa, confirmando o pullback. Tá vendo? Ele faz isso daqui, ó, 1, 2, 3, para baixo do suporte, tá vendo? Rompeu o suporte, testou o suporte que virou resistência e faz o pivô de baixo. O que é isso aqui, pessoal? Isso tudo que eu estou falando aqui são termos que eu definitivamente não utilizo. Por quê? Porque isso aqui são técnicas básicas. Todo mundo conhece isso que eu estou falando, que é pullback, é pivô, é rompimento. Isso aí definitivamente não é lucrativo de fato no mercado. São conceitos muito básicos, beleza? Então o mercado utiliza disso para realmente levar os traders para um lado, para depois ele ir para o outro. É o que a gente vê o tempo todo. Então o mercado fazendo isso daqui, muita gente vendeu no rompimento, muita gente vendeu no pullback, que é esse teste na região, tá vendo? Ele cai, volta para testar e continua caindo. E muita gente vem vendendo agora no pivô. Na hora que o preço perde esse fundo, com esse movimento de baixa, a pessoa fala, confirmou o pullback e aí vende aqui exatamente no rompimento da mínima, acreditando no movimento de baixa. Cara, o mercado está num ponto comprador muito forte mesmo, e ele vai fazer movimentos para cima. Então ele vem caindo e bum, entra esse interesse comprador e faz o que a gente acabou de falar lá no time. Perfeito, né? Totalmente previsível lá. O que está desenhado aqui? Exatamente, ele vem caindo, volta corrigindo, lá pega na região, começa a cair e entra o interesse comprador. Tá vendo que o desenho está exatamente igual? Isso tudo aqui é mapeado com antecedência lá no time do Excelência Trade. Então, olha só. O mercado quebra o topo ali que a gente falou, que é exatamente esse topo aqui em cima. A gente pode colocar em vermelho. Fez o choque que a gente acabou de desenhar. Na hora que ele voltar aqui no teste, a gente tem uma compra, naturalmente. Stop abaixo dos fundos para aproveitar um movimento de tendência de alta previsível que vai se desenvolver aqui. Lembra? Previsível. Então, o mercado vem caindo, pega sua ordem para desenvolver a movimentação de preço e vai gerando o movimento. Isso aqui é um movimento de micro manipulação, uma pequena manipulação no preço, causada pelos institucionais, pelos bancos. E daqui ele vai desenvolvendo todo esse direcional de alta lá para cima, uma baita movimentação. Só compra exatamente aqui no teste, stop lá embaixo dos fundos para aproveitar esse movimento previsível aqui lá para cima, com uma relação risco-retorno muito superior. Você arrisca muito pouco, né? Risco muito baixo para um retorno muito superior. Beleza? Então aqui a gente tem uma compra previsível. Agora a gente pode jogar ali em uma venda que a gente teve também. E olha só essa configuração de venda, pessoal. Aqui a gente vê um movimento onde o mercado ele cria um nível de resistência. Então topos nivelados é um nível de resistência. Essa resistência ela foi criada nessa região porque tem uma zona de oferta muito grande aqui quando você tira o zoom do gráfico. Então, tirando o zoom do gráfico e navegando no movimento de preço, a gente vê que o preço está numa tendência de baixa. Tá vendo? O mercado vem caindo bastante, uma nítida tendência de baixa, evidente, e aqui a gente tem uma região de oferta muito interessante. Essa região de oferta ela reúne conceitos, então por isso que ela é muito forte. Sem contar que os conceitos que ela reuniu ali, eles já são fortes por si só. Então isso é importante, você pegar conceitos, técnicas de extrema qualidade e não só utilizar elas, como pegar e reunir elas com outras técnicas de qualidade, tudo indicando o mesmo direcional, a mesma possibilidade de compra naquele momento ou a mesma possibilidade de venda naquele momento. É o que a gente está vendo aqui. Olha só, o preço ele vem caindo na tendência de baixa que a gente viu e ele faz aqui 1, 2, 3, tá vendo? Deixou o topo aqui em cima validado, percebe? E aí ele vai ali e quebra esse topo com esse movimento de alta. Isso aqui é uma indução na compra. Muita gente vem comprando acreditando que essa tendência de alta está começando a ser revertida, porque entrou um interesse comprador aqui e tudo mais, veio quebrando topos, quebrando estrutura. Muita gente pensa que isso aqui é uma reversão e vem querendo comprar nesse movimento. O que o mercado faz?
Indução. Isso aqui está induzindo as pessoas em compra, o mercado puxa forte para baixo e simplesmente só continua caindo na tendência. Beleza. Esse movimento que eu marquei em vermelho é a criação de um POI, que chama, é uma zona de oferta de extrema qualidade, criada justamente na indução em compra. O mercado induz os traders na compra, continua caindo e cria automaticamente a zona de oferta. Aonde? Aqui. No topo ali. Essa aqui é uma região de oferta institucional, uma região dos bancos. É uma zona muito vantajosa, beleza? É o POI. Então a gente já sabe disso, que o mercado criou ela aqui, ó. Tá vendo? Toda essa região é isso. Sem contar também que essa região tem mais um conceito reunido, que é a região de interesse. Porque ao mesmo tempo o mercado caiu e fez isso daqui também, ó. Ele ficou agarrado aqui bastante tempo, tá vendo? Ele fez as duas coisas. Quando ele fica agarrado e depois continua caindo, aonde ele andou de lado é uma região de interesse do preço. Por quê? Porque o mercado, pessoal, ele vem caindo e ele fica sempre cotado em preços, tá vendo? O mercado ele é cotado em preço, obviamente. Então, aqui ele estava no preço X, ele permaneceu muito pouco tempo aqui, já veio caindo, veio caindo, veio caindo, veio caindo e veio mudando o preço constantemente, conforme ele vai caindo no movimento. E quando ele fica travado numa região só, ele se mantém nos mesmos preços bastante tempo. Então, se ele se manteve bastante tempo nos mesmos preços, essa região onde ele se manteve bastante tempo se torna uma região de interesse, ou seja, uma zona de valor para o preço, para o mercado. Então, é uma região de oferta de muita qualidade, nesse caso, uma região de oferta. Junto com outro conceito de região de oferta, a gente tem uma baita zona. Você puxa o volume profile em todo o movimento de baixo, que é esse volume lateral, olha só onde que ele dá, a POC, mostrando que é uma região de muito volume concentrado, é uma região de oferta escondida no gráfico. Essa POC aqui mostra regiões de oferta e demanda escondida no gráfico. Então, tá vendo? Ela dá em cima da região, comprovando toda a leitura que a gente está tendo. Então, é mais um conceito reunido ali. Então, tem vários conceitos mostrando que essa zona de oferta é extremamente forte, a tendência maior é de baixa e o preço está criando ali. Claro que ele pegou lá uma vez, gerou uma grande venda, pegou outra vez, gerou uma grande venda, porque é uma baita zona de oferta. Agora, ele vem criando a resistência. E a gente sabe que resistência induz os traders a tomarem decisões, vender em cima dessa região. Enche de liquidez em cima, que são os stop loss, a gente vai ver o natural. O mercado furando resistência e querendo fazer o que depois? Vendas. É igual a gente viu ali agora, que ele fura o suporte e faz uma baita compra. Ele fura a resistência, faz uma baita venda. Se tiver contexto para isso, não é em qualquer resistência. Aqui tem contexto, a tendência é toda de baixa, ele está travado numa zona de oferta muito vantajosa, a resistência está muito evidente. Tem vários conceitozinhos aqui que vai implementando. Tem um gap aberto lá para baixo, tem outro gap aberto por aqui. Isso tudo induz o preço a vir para baixo para fechar essas ineficiências, né, que são esses gaps. Então, tem vários detalhes aqui do contexto que são importantes. Então, a gente vai ver o mercado capturando a liquidez, olha lá, furando a resistência. Eu estou nos 5 minutos, a gente pode refinar até lá no 1 minuto para a gente conseguir um time de entrada preciso, um risco muito baixo. Claro que isso aqui ocorre em todos os tempos gráficos, tá? Se tiver com dúvida em qual tempo gráfico utilizar, é aquele que você mais se familiariza, porque definitivamente isso ocorre em todos os tempos gráficos. Aqui, por exemplo, eu estou no 1 minuto, mas antes eu estava fazendo a leitura nos 5 minutos, estou alinhando os 5 minutos com 1 minuto, mas volta e meia lá no time a gente identifica cenários em tempos gráficos um pouco maiores, regiões do 4 horas, do 1 hora, dos 5 minutos, do 15 minutos. Cara, você tem que navegar entre os tempos gráficos que o mercado ele vai te mostrando. As configurações, elas são as mesmas, de certa forma, mas o tempo gráfico, cada hora ele vai desenvolver em um. Então, isso aqui é igualzinho em qualquer tempo gráfico, em qualquer mercado. Lembrando, né? Mini índice, mini dólar, forex, mercados internacionais, criptomoedas, tudo desenhado, mapeado com antecedência aqui no time do Excelência Trade, todos os dias, em 17 ativos diferentes. Então, fica tudo só passar para o gráfico, clicar e pegar o trade. Tá tudo mapeado. Então, a gente sabe que ele capturou a liquidez lá em cima, ele vem desenvolvendo a movimentação e ele está fazendo o choque de confirmação aqui para nós, que é esse movimento que está se desenvolvendo agora. Capturou a liquidez e vem confirmando com choque. É um choque bem esquisito. O mercado fez aqui 1, 2, 3, quebrou os fundos e buscando um teste aqui a gente tem uma venda para continuidade dessa movimentação de baixa. Então isso era algo que a gente estava já de olho lá no time também, que aí fica bem simples para aproveitar o movimento. Olha lá, liquidez em cima daqueles topos de resistência, ele subindo ali, fez o choque para confirmar na região depois de limpar a liquidez da resistência, só vendeu onde está circulado. Perfeito. Então é exatamente o que a gente viu aqui acontecendo. Ele já abriu próximo da região, capturou, já fez o choque, está começando a fazer ele aqui. E é só esperar o teste, vender no teste, stop em cima dos topos, para aproveitar o movimento de preço lá para baixo. Então a gente vê que o mercado buscando ali a ordem e vai desenvolvendo toda a movimentação lá para baixo, gerando todo esse cenário.
Então uma baita movimentação, depois ele busca ali em cima um pouquinho, volta, vai caindo mais, vai fechar o gap ali e vai desenvolvendo um cenário bem interessante. Então aqui a gente tem um cenário previsível de venda também, detalhadamente ali, só vender, tá vendo? Só limpar a liquidez da resistência, fazer um movimento que já tem toda a leitura, sem contar as divergências, olha só, o preço está subindo e o RSI caindo, tá vendo? Tá bem nítido, o preço subindo e o RSI caindo na movimentação, então a gente tem várias divergências aqui que mostram fraqueza nesse movimento de alta e alinha ainda mais com todo esse contexto vendedor no movimento de preço que a gente está visualizando aqui nessa configuração. Agora que a gente tem um outro cenário interessante de venda também, onde tem essas micro manipulações da mesma maneira. Olha só, o mercado ele veio aqui de uma tendência de baixa, ele está numa tendência de baixa, né? Ele vem caindo aqui na movimentação, topos de fundos descendentes, tendênciazinha de baixa. E aí ele vai fazer o quê? Vai induzir os traders na compra. Lembra que a gente acabou de ver ali uma região como essa? Ele dá umas puxadas para cima, com a princípio interesse comprador, que são candles mais cheios, ele quebra estruturas, que significa quebrar topos, né? E ele faz esse comportamento, tá vendo? Ele faz 1, 2, 3, quebra os topos com interesse, só que não tem contexto nenhum para você comprar aqui, não tem um alinhamento de conceitos, não faz sentido, tem um gap aberto aqui para baixo, o preço está numa tendência de baixa, não tem sentido nenhum essa compra nessa região, então ele naturalmente pode ser que continue caindo no movimento e isso aqui seja uma indução, então ele vai criar uma zona de oferta nessa região vantajosa e você vai ter uma venda nessa região de continuidade se ele voltar ali. Então é o que a gente está vendo ele fazendo, ele vai continuar caindo naturalmente, criou ali o POI, que é exatamente essa região, olha lá, perfeito. O POI fica aqui no topo. A partir do momento que ele começa a continuidade dessa queda, né? Tem o POI, você pode puxar o volume profile em todo o movimento de baixo, olha só. Dessa maneira, boom, a POC dá exatamente em cima da região, fazendo aquilo que eu falei, mostrando que é uma zona realmente de muito volume concentrado. É uma zona de manipulação. O preço criou essa zona aqui. Claro que você vai onde você puxar a POC foi uma zona de manipulação, não é assim, mas é o alinhamento dos conceitos. Você verificou isso aqui pelos preços, você puxou o volume profile e deu em cima, comprovando realmente a leitura que você está tendo daquele movimento, que só pelos preços já te mostrou isso. Que é essas puxadas para cima, quebrando topos, tá vendo? Induzindo mesmo e depois continuando caindo. Então ele cria automaticamente a zona de oferta ali, POC em cima trazendo uma confluência a mais, tornando uma zona de oferta vantajosa. Ele continua no movimento de baixa, olha só o que ele faz. Já está até marcado ali, tá vendo? Ele faz um pivô de baixa. Ele faz aqui 1, 2, 3. Esse pivô de baixa, ele cria aqui em cima um topo de liquidez. Então, em cima desse topo de liquidez, a gente sabe que vai ter vários stop loss escondidos. O mercado tende a vir limpar os stop loss da maioria dos traders, pegar na zona de oferta e gerar a movimentação. Limpar os stop loss da maioria dos traders em topos assim é o mais comum. O mercado faz movimentos assim o tempo todo. Ele vem caindo, ó, e ele vai fazendo esses comportamentos. Ó. Tá vendo? Ele vai limpando a liquidez em cima de topos. Olha só. Foi o que ele fez aqui, ó. Tá vendo? Ele limpa a liquidez em cima do topo nesse movimento e continua caindo. Ele limpa a liquidez em cima dos topos e continua caindo. A gente vê esse comportamento em flow de tendência saudável de baixo o tempo todo. Então, naturalmente, ele tende a vir aqui em cima. E se ele vier aqui em cima, ele vai pegar essa zona de oferta. É certo que ele vai vir? Claro que não, mas se ele vier, essa zona de oferta é só vender e aqui vai ter liquidez em cima dos topos. Então isso aqui era algo que a gente estava de olho lá no time também. Já a possibilidade de desenvolver ali essa indução, tá vendo? Ele puxando para cima, quebrando os topos e quebrando para baixo depois, ela é igual ele desenvolveu ali logo depois. Zona de oferta, só vender lá e aproveitar o movimento. Olha o time surfando o movimento, ela peguei 6 vezes o risco, David 4 vezes o risco, todo mundo aproveitando a movimentação de manipulação. Olha lá, Olavo, uma indução, tá vendo? O time já está afiado ali do movimento. Só vender na região, tá vendo? Está ilustrado, desenhado ali. Logo depois ele desenha o cenário, onde que você vende aqui? Naturalmente, nessa região lá no meu Instagram, inclusive tem rios pegando esse trade ao vivo e tudo mais, tá bem legal. Meu Instagram tá aqui em cima, dá uma olhada lá que tem ouro refinado nos stories e nos conteúdos. Então o mercado buscando ali para cima, a gente sabe que a gente tem uma venda muito boa, né? Só tem que ir lá. Vamos até soltar mais rápido aqui, ó. Ele vai desenvolvendo o cenário, pegou lá na região, vem desenvolvendo essa configuração, vem gerando esse movimento e boom, vem fechando lá o gap lá para baixo, gerando uma ótima configuração de trade, seguindo a tendência. Então percebe? Sempre as verdadeiras oportunidades elas vêm a partir dessas pequenas manipulações, que são extremamente lucrativas e vantajosas para você ter uma leitura eficiente dos reais interesses que o mercado vai estar desenvolvendo. Basta você entender o 80-20.
Ou seja, 20% das coisas que você faz gera 80% do resultado final. O que isso significa quando a gente fala de trade? Significa que você não pode ficar perdendo tempo em coisas que não são tão relevantes para o seu resultado final, em conceitos que não são tão importantes para identificar uma boa oportunidade, e sim focar todo o seu tempo e energia em conceitos que realmente, conceitos técnicos, né, e de comportamento e desenvolvimento pessoal, que são realmente relevantes para o seu resultado final no mercado. Então, quando você coloca sua dedicação, sua energia em cima desses 20% que vão representar 80% do resultado final, ou seja, as coisas realmente relevantes, os pontos-chave mesmo, é o que vai fazer você ter bons resultados. Então perceba que esses aqui são pontos que, se você estiver vendo pela primeira vez, talvez seja um pouco avançado, mas de certa forma, cara, é bem simples e bem tranquilo. Se você treinar a visão em cima do cenário, você vai ver que é bem simples, só que ao mesmo tempo é extremamente profissional. Por que isso? Porque é 80-20, é 20% das coisas, coisas pontuais, coisas realmente relevantes que geram o resultado quase que inteiro, entende? Ao invés de ficar focando em detalhinhos de configuração que não tem relevância alguma, ou então até mesmo técnicas específicas que não são tão importantes para desenvolver uma boa oportunidade. São só detalhinhos, entende? Tem que focar nos conceitos técnicos que realmente são importantes para gerar oportunidades significativas. Fechou? Pessoal, vamos juntos. Espero que tenha agregado conteúdo bem breve e objetivo sobre algumas configurações de trade a partir de pequenas manipulações dos bancos nos movimentos, para você não ser pego nelas e, ao contrário, lucrar em cima dos movimentos. Entra no nosso grupo do Telegram, tá cheio de conteúdo gratuito lá, inclusive. Então tá aí no comentário fixado. Me siga lá no Instagram e vamos juntos nessa. Se inscreva aí no canal, deixa o like, não esqueça disso e vamos juntos, pessoal. Fui! Valeu!